Olá, boa tarde, estudantes do segundo ano. Vamos lá fazer uns exercícios relacionados à população brasileira. Nós temos vários sites, eu vou pegar essas questões aqui do Mundo Educação ou do Brasil Escola. Eu gosto muito do Brasil Escola, sempre bem mais explicado. Já vem bem interessante o primeiro exercício. A faixa etária brasileira, que é a pirâmide etária na década de 80. Observem que a base de jovens, a partir dos nascimentos, tanto de homens e as mulheres, são maiores. A faixa de nascidos, a base é maior, porque é de jovens e nascidos, e afunila na faixa dos idosos, né? Isso na década de 80. Então, este exercício sobre a estrutura da população brasileira auxilia nos estudos sobre como a dinâmica demográfica no Brasil expressou-se nos últimos decênios, tá? Decênio quer dizer 10 anos. Primeira pirâmide etária brasileira durante a década de 80. Vocês observaram, né? A base de nascimentos até aqui, a fase, aí vai afunilando. Quando chega aos 50 anos, vai diminuindo, né? Por que diminuir? A mortalidade é maior nessa fase, né? Nesse período em que aqui na década de 80 diminuía-se a partir dos 45 a pirâmide, né? E ela tem oscilações, aumenta em uma base, diminui em outras, né? Da base até o pico. Bom, a forma da pirâmide etária acima apresentada indica que na década de 80 o Brasil apresentava elevados índices de natalidade e mortalidade. Era composto com uma população predominante adulta, estava em franco processo de explosão demográfica, obteve sucessão nas políticas sanitárias e de controle da mortalidade, sofria demasiadamente com os baixos índices de fertilidade. Então, como é gráfico, então como é que vai saber se existe índices sanitários? Que aqui não está falando, né? Está falando sobre a questão da pirâmide em estrutura. Em geral, pirâmides populacionais, aí vem a resposta. Em geral, pirâmides populacionais que apresentam a base larga e o topo muito fino indica uma elevada fertilidade e, consequentemente, uma alta faixa de natalidade, mas uma grande taxa de mortalidade. Ou seja, a longevidade na década de 80 era menor, né, do que nos dias atuais. Haja vista que poucos atingem as idades mais avançadas. Esse tipo de pirâmide reflete realidades econômicas como a do Brasil na década de 80, com poucos avanços nas expectativas sanitárias e de controles de mortes, além de baixa efetividade no controle populacional. Então, vai ser a letra A, a resposta da questão 1, tá? Então, vai ser a forma da pirâmide etária acima apresentada indica que na década de 80 o Brasil apresentava elevados índices de natalidade e mortalidade, tá? Número 2. A população brasileira cresceu 0,9%, segundo dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico. Ele é que faz o recenseamento, tá? Esse órgão é que trabalha com essa parte de recenseamento, tanto na parte de renda, crescimento, fertilidade, natalidade, expectativa de vida. Todos esses dados são mandados para o IBGE. Neste ano, o Brasil tem
201.300 milhões, ou seja, 1,79 milhões a mais do que o ano passado. Isso aqui são dados de 2010, tá? E então 2011, porque na atual conjuntura nós temos, ao final do ano vai chegar, já chegou a 212 milhões de habitantes no Brasil. O crescimento é menor do que o observado entre 2011 e 2012. Então já é 2016 esse, que está igual ao livro de vocês, que havia sido 0,93%. Segundo a pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo do crescimento da população caia até 2042. Isso a gente já leu um texto lá da OMS, né, no artigo do El País, sobre a questão de países que hoje são considerados emergentes, a população estabilize, né? Hoje nós temos um bônus populacional, porque a população ativa ainda está em evidência, em crescimento relativamente bom para o Brasil. Isso gera impostos a mais, né? Já a ideologia é de que até 2000 a população mundial vai aumentar, mas em alguns países, mas com renda mais baixa, né? E as populações em países com rendas mais altas, progressivamente vai diminuindo, o que ocasiona a diminuição na arrecadação de impostos, né? Porque a população ativa está diminuindo devido ao número de fertilidades, ou seja, uma taxa de nascimento menor, né? O crescimento é menor do que o observado entre 2011 e 2012, que havia sido de 0,93%. Segundo o pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo de crescimento da população brasileira pare de crescer. A população vai crescendo cada vez menos, até 2042, quando começa a diminuir, disse ele. Texto da Abdala V. População brasileira cresce 0,9 entre 2012 e 2013, Agência Brasil, tá? De 29 de 8 de 2013. Está disponível no memoria.ebc.com.br. Uma possível consequência direta da progressiva diminuição do crescimento populacional do Brasil nos próximos anos, eu acabei de falar, né? É a redução do número de mortes, porque a expectativa de vida aumenta, né? Como já está aumentando no nosso país, ou seja, o número de idosos aumenta, né? Aposentadores, é por isso que vem toda essa teoria aí desse novo governo, né? Desse atual governo, de aumentar a faixa etária para aposentadoria, né? O evento populacional, o envelhecimento populacional, tá? Tem a ver com a redução do número de mortos. C, a ampliação da população economicamente ativa, o controle das migrações internas, o fim do inchaço habitacional nas metrópoles. Então, a resposta correta da número 2. Com a diminuição do crescimento populacional, há uma menor quantidade proporcional do número de jovens, enquanto o número de idosos eleva-se, sobretudo pelas melhorias sociais que permitem uma maior longevidade. Com isso, a principal consequência desse processo é o envelhecimento populacional, isso caracterizado na população brasileira e em outros países emergentes, né, capitalistas emergentes, que estão em processo de se transformar países como potências mundiais, né? Então, vai ser a letra B correta nessa questão, tá? Vamos ver se dá mais tempo, porque se demorar muito a corrigir, dá problema. Então, vamos essa dissertativa aqui, que é discursiva, número 3. Então, vai ser a letra B aqui, ó, o envelhecimento populacional, tá? Vai ser a resposta. Número 3. Desde meados da década de 1970, que o Brasil vem registrando taxas de natalidade proporcionais e sequencialmente menores em relação ao quantitativo populacional total, questão parecida com a anterior. Assinale
o fator que não possui relação com o fenômeno demográfico. Aí aqui qual é o exceto que não existe em relação ao fenômeno demográfico relacionado ao Brasil, né? Letra A, diminuição da população rural, difusão do planejamento familiar, incentivos públicos para métodos contraceptivos, inclusão da mulher no mercado de trabalho, controle populacional rígido do Estado. Isso aqui já está bem na cara a resposta, né? Mas vamos ler lá. Dentre as principais causas da redução das taxas de mortalidade do Brasil, destacam-se a diminuição da população rural. Isso lembra ali da década de 40, do governo Getúlio Vargas, com o empreendimento das indústrias nacionais, Petrobras, a Siderúrgica Nacional e outras, que veio a industrializar o Sudeste brasileiro e depois, consequentemente, o Sul. Então, a partir daí começou a vinda do povo da zona rural para a cidade, porque não tinha emprego, né? Necessitava, né? De emprego, então vieram para a cidade. Na década de 40 para 50, aí começa a vir em larga escala as indústrias automobilísticas. Não quer dizer que antes não existiam sim. A Ford já existe aqui, já vai dar 100 anos, se for no cálculo, que desde 1920, já tem 6 anos aqui no Brasil, tá? Mas em larga escala veio com o JK, com as indústrias automobilísticas. Então, continuando aqui, destacam-se a diminuição da população. Ixi, eu saí da número 3 aqui. Da número 333. Olá. Desde meados da década de 1970 que o Brasil vem registrando taxas de natalidade proporcional e sequencialmente menores, né? Em relação ao quantitativo populacional total, assinala a não, tá? O não fator que não está relacionado com a urbanização, com a população brasileira, a oscilação, o bônus populacional, né? O aumento, a diminuição, as taxas de natalidade, o que não tem a ver com o Brasil, a população brasileira. Então, a resposta é: dentre as principais causas da redução das taxas de mortalidade no Brasil, destaca-se a diminuição da população rural, que geralmente registra taxas de crescimento maiores. A adoção de estratégias de planejamento familiar e a promulgação de incentivos públicos, como a distribuição de camisinhas anticoncepcionais para a população, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, o que aumenta a exigência para que ela não engravide com frequência, dentre outros. Por outro lado, embora houvesse ações públicas nesse sentido, não houve um controle rígido do Estado para conter o número de nascimentos, tal como ocorreu na China, para citar um exemplo. Então, vai ser a letra E. Não houve o controle rígido das taxas de natalidade. Na China, houve esse controle. A pessoa não poderia ter mais de 3 filhos, né? E geralmente, se fossem meninas, muitos abandonavam as meninas, viu? Então, a letra E é a exclusão entre as outras. Todas as outras têm a ver, dessas alternativas aqui, tem a ver com o Brasil atual, né? Menos o controle rígido, tá? Vamos ver se dá tempo a número 4. Questão do Enem de 2003. O quadro abaixo mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Então, como é que é o crescimento natural? O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Taxa anual média do crescimento vegetativo ou natural em porcentagem. De 1920 a 1940, o crescimento foi de 1,9, de 1 habitante por quilômetro, 1,9 habitantes, né? De 1940 a 1950, 2,4. De 1950 a 1960, 2,99. De 1960 a 1970, 2,89.
de 1980, de 1970 a 1980, 2,48, de 1980 a 1991 de 1,93 e de